Chegou a hora de cruzar o seu Jordão, meu irmão e minha irmã. A Lilian nos desafiou com muita sabedoria lá no acampamento, no retiro que nós participamos agora no Carnaval, a molhar os nossos pés, a termos fé, a agirmos de acordo com tudo aquilo que o Senhor Deus nos ordenou pela sua lei e pela sua graça. Mas o raiar de um novo ano se abre diante de nós, e com ele novos desafios. Aliás, há pessoas que dizem que o ano só começa depois do Carnaval, então para nós vamos começar agora. É um novo ano. Atravessamos o ano de 2017 debaixo das bênçãos de Deus, lágrimas muitas vezes, noites mal dormidas, né, Doró? Lutas por fora, temores por dentro, muitas vezes, mas também dias de celebração, de alegria, de festa, dias de luto, mas também dias de vida. Cruzamos um deserto, mas à semelhança da história do povo de Israel, agora chegamos à terra prometida, irmãos. É tempo de cruzar o Jordão, a terra para ser conquistada, há lutas a serem travadas, há alvos a serem alcançados, há desafio a ser abraçado, e há inimigos a serem vencidos. E eu estou certo de que você que veio aqui hoje tem sonhos, tem alvos, tem projetos para um novo ano, que se inicia agora praticamente, na área pessoal, na área afetiva, na vida conjugal, na sua vida financeira, na sua vida profissional, sobretudo alvos da sua relação com Deus. E eu penso que agora chegou a hora então de cruzarmos o Jordão. E eu quero que você pense sempre isso durante a mensagem de hoje à noite. Você precisa cruzar o Jordão. Chegou a sua hora. Mas o que é preciso fazer então para cruzar o Jordão, meu irmão e minha irmã? E eu quero trazer aqui algumas lições para nós. Em primeiro lugar, é preciso tirar os olhos da crise e saber que Deus está no controle de todas as coisas. Tenho falado isso incessantemente nas minhas pregações, nas minhas mensagens. Precisamos tirar o nosso olhar dos problemas que nos afetam, das tribulações que nós enfrentamos, e saber que Deus está no controle e descansar nisso. O versículo 1 e 2 que nós lemos nos informam que Moisés está morto. E Deus chega para Josué e diz assim: Josué, o Moisés, meu servo, está morto, dispõe-te agora. Moisés está morto e uma crise real está instalada agora. Moisés, o grande líder, o grande libertador, o grande legislador, o grande intercessor, está morto. Uma crise chegou. Aquele povo no deserto, cerca de 2 milhões de pessoas, poderiam pensar: acabou para nós o sonho de entrar na terra prometida. Mas, queridos irmãos, às vezes a crise nos cerca, colocando em nosso coração o medo e o desespero. Talvez a palavra de ordem nesse começo de século 21 é a palavra crise. Vivemos uma crise mundial preocupante, aterrorizante. Parece que nem a diplomacia, nem o poder das armas consegue fazer recuar a onda de terrorismo que invade o planeta. Parece que a violência acampa e não se vê sinais de que ela vai recuar. O tráfico, mesmo com medidas às vezes questionáveis, parece crescer. E em nosso país o desemprego é o fantasma dos pais de famílias hoje. Por que não dizer da juventude que está saindo agora das universidades e encontrando dificuldades para arrumar um emprego? Desmoronamento dos valores morais,
e a desintegração da família parece provocar um verdadeiro terremoto na nossa sociedade. E nós estamos assustados, com o coração apertado diante da própria convulsão da nossa natureza. Alguém aqui já assistiu um filme chamado O Impossível? O Impossível é um filme que conta a história daquela catástrofe que aconteceu na Indonésia. Vocês lembram disso? Não sei se foi em 2004, 2005, se eu não me engano. 2006. Mais de 120 mil mortos, milhões de pessoas desabrigadas. E isso nos prova, irmãos, que há uma crise e que o fim está mais próximo do que nós jamais pensaríamos, imaginaríamos. Mas é preciso entender, à luz desse texto que nós lemos, que Moisés está morto, só que Deus continua no trono. Deus não está morto. A obra de Deus não depende do homem para avançar. Um grande líder pode cair, mas a obra de Deus, ela avança. Ela avança. E eu preciso dizer que cada um de nós tem que entender a nossa missão no contexto histórico que nós estamos vivendo. Porque Josué poderia dar desculpas, dizendo assim: Deus, quem sou eu para fazer isso que o Senhor quer? Para me colocar no lugar de um grande líder, para me colocar no lugar de Moisés. Às vezes nós também damos desculpas, porque temos desafios. Deus nos chama para cruzar o nosso Jordão, para molharmos os pés, para não nos omitirmos mais, para não nos acovardarmos. A obra de Deus não é para um seleto grupo, como eu já disse aqui algumas vezes. A obra de Deus é para toda a igreja, para todo o membro do corpo de Cristo. O projeto de Deus é para que cada um que está aqui nessa noite seja um agente do reino, seja um protagonista da obra de Deus. E às vezes nós nos desculpamos dizendo assim: Deus, eu não tenho experiência, Deus, eu não tenho idade para fazer isso. E tem alguns homens que deixam alguns exemplos para nós muito interessantes. Martim Lutero, ele começa a reforma com 20 anos de idade, sabia disso? Calvino começa a sua reforma com 21 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o pastor que acabou de falecer agora, Billy Graham, ele já havia pregado para o mundo inteiro, com 40 anos de idade. Deus desafia você, chegou a sua hora de cruzar o seu Jordão. Não importa a sua idade, não importa a sua cultura, Deus pode levantar você para uma grande obra. Você crê nisso? Eu falei no grupo familiar quinta-feira, a Doró levou uma mensagem poderosa para nós lá. E nós estávamos, se não me engano, Anne, eu e você eram os mais novos, não era isso? O resto era tudo cabelinho branco. Pastor Newton, Doroteia, ela pinta o cabelo. Cavique, Maria. Estávamos eu e Anne e os filhos dela. E a palavra da Doró foi assim de desafiar a nossa vida. E pessoas nessa idade se preocupando ainda em levar o evangelho para pessoas que não teve experiência com Jesus Cristo é de nos motivar imensamente. Moisés está morto, mas o povo precisa cruzar o Jordão e conquistar a terra prometida. Amados, nós precisamos entender que a obra de Deus avança e que a obra de Deus prossegue. É preciso tirar os olhos da crise, das dificuldades e olharmos para Deus e seguirmos na obra do reino. Mas em segundo lugar, nós precisamos sair do deserto e cravar os nossos olhos nos novos desafios que temos pela frente. Esta geração recebe agora uma ordem para cruzar o Jordão. O deserto
não é o cemitério para aqueles que querem entrar na terra prometida. Os que duvidaram da promessa foram plantados no deserto. O pastor Nilton falou sobre o deserto hoje de manhã, se não me engano, que o deserto é o momento que nós crescemos, e é verdade. Quando nós passamos pelo deserto, pelas dificuldades, isso é didático, é pedagógico nas nossas vidas. A incredulidade nos retém no deserto, muitas vezes, mas a fé nos faz avançar e cruzar o nosso Jordão. O Jordão, amados, precisa ser atravessado, e é interessante que nesse tempo, o Jordão estava cheio, estava transbordante, e ele fica entre o deserto e entre a terra prometida. Há um Jordão na sua vida também, que fica entre o deserto e a terra prometida. É preciso cruzá-lo. E este ano, quero dizer para você, pode ser o ano da vitória na sua vida. Pode ser o ano que Deus vai mudar tudo na sua vida. Na sua área familiar, Deus vai mudar. Na sua vida financeira, pode ser que Deus mude. Nos seus empreendimentos, na sua vida com Deus. Aquilo que parecia impossível para você, pode se abrir diante dos seus olhos, como se abriu diante daquele povo que marchou pela fé. Quando você confia em Deus, seus sonhos não são pequenos, seus alvos não são medíocres para Deus. Quando você põe os seus olhos em Deus, o Jordão pode ser atravessado. Não tinha barco, lá não tinha bote, mas a ordem de Deus é: atravesse o Jordão, tome posse. Você não anda pela lógica, você não anda pela circunstância, você vive pela fé. Você põe seus olhos em Deus e os impossíveis tornam-se possíveis para Deus na sua vida. E eu queria desafiar você, meu irmão e minha irmã, a ter alvos mais ousados neste ano de 2018. Você que caminhou pelo deserto em 2017, que viu gente tombando ao seu lado, é hora de você cruzar o seu Jordão. É hora de você molhar os seus pés. As cidades fortificadas precisam ser conquistadas. Sabe por quê? Porque Deus não chamou você para contar os seus inimigos. Não chamou você para ficar com medo dos seus inimigos. Deus não chamou você para olhar quão fortificadas são as cidades que você tem que conquistar. Deus chamou você para cruzar o seu Jordão e para conquistar a sua terra. Você tem que entender que a vitória é de Deus, e ela vem de Deus. É Ele quem não permite que a arma usada contra você te atinja. Deus te guarda. Deus é o seu escudo, Deus vai à sua frente. E a ordem de Deus é cruzar o seu Jordão e tomar posse da terra da promessa. Mas o texto nos diz, no verso 1 e 2, dispõe-te agora, o tempo de Deus é hoje, o tempo de Deus é agora. É um grande risco. Sabe qual é o risco aqui, irmãos? É de você olhar para a vida como um ensaio. Às vezes nós reagimos assim, pensando que a vida é um mero ensaio. O grupo de louvor sabe muito bem o que é um ensaio, né? Ou deveria saber, pelo menos. O ensaio é quando você realiza algo sem a preocupação de que vai acertar. Se errar, não tem problema, repete. Se não der certo o ensaio, faz um outro ensaio, até chegar no dia da apresentação. E eu quero lhe dizer que a vida não é um ensaio. Muitos vivem como se a vida fosse um ensaio, mas ela não é. Ela não é. A vida não se repete, a vida não se espera. O que você precisa fazer, tem que fazer com excelência, e tem que fazer agora. Dispõe-te agora, hoje.
Não dá para deixar para depois. Deus diz: dispõe-te agora. Você tem projeto, você tem necessidades, você tem alvos a alcançar agora, na sua família, no seu relacionamento com Deus. Há pecados que você tem que vencer agora, há vícios que você tem que abandonar agora, há pendências que têm que ser solucionadas hoje e agora, nesse momento. Não se pode empurrar a vida como se ela fosse um ensaio. Deus está lhe dando uma ordem para cruzar o seu Jordão, para encarar as suas necessidades, para enfrentar os seus desafios, e isso tem que ser feito agora. Não podemos esperar mais. Consagração é agora. Amar o seu cônjuge é agora. Amar o seu marido é agora, a sua esposa é agora, amar os seus filhos é agora, amar os seus pais é agora, até mesmo a sogra, amar agora. Ela merece. Encontrar tempo para dedicar-se à sua família é agora. Agora. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que o perfil da família se perde, né? As pessoas estão distorcendo o valor da família. Nós, como cristãos, precisamos valorizar a família, precisamos fazer isso agora. Dispõe-te hoje, agora. Agora. Entregar o seu caminho para Deus, hoje, agora. Seu Jordão tem que ser enfrentado hoje. Terceiro, precisamos saber que a vida vem de Deus, que a vitória vem de Deus, mas nós precisamos botar os pés na água do Jordão. Nós precisamos molhar os nossos pés, como disse a Lilian lá no nosso retiro. Precisamos desromantizar a vida, irmãos, porque entre nós e a terra prometida existe um Jordão, e ele está transbordante. Deus poderia abrir de imediato aquele Jordão, o povo passaria tranquilo. Deus poderia fazer aquele Jordão secar antes mesmo que o povo lá chegasse. Mas eu preciso dizer que o Jordão vai abrir quando você pôr os pés na água. Quando você confiar que Deus é poderoso para lhe dar a vitória. Deus lhe manda atravessar o Jordão e não lhe dá estratégia no início. Deus diz assim para Josué: dispõe-te agora, passa o Jordão. Mas Deus não falou para ele que abriria o Jordão. Não havia ponte para eles atravessarem. Não havia sequer um navio, um bote naquele lugar para eles atravessarem o Jordão. Deus deu uma ordem, não falou a forma como eles fariam aquilo. Havia uma multidão para ser atravessada e o Jordão estava cheio. Talvez você tenha um Jordão pessoal na sua vida. Uma pessoa, uma doença, um relacionamento a ser restaurado, um problema financeiro para ser resolvido, um pecado a ser vencido, um sonho para ser realizado. E eu quero desafiar você, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, a andar pela fé, a encarar o seu Jordão que está transbordante, ameaçador, mas pela fé, caminhe na direção dele, põe os pés nesse Jordão, porque o seu Deus é poderoso para abri-lo. Você crê nisso? Apesar das suas limitações e das suas fraquezas, apesar de quem é você e de onde você vem, Deus é poderoso para fazer um milagre na sua vida. Charles Spurgeon, um grande teólogo e cristão da nossa história nos séculos passados, ele sofria muito com estresse e depressão. Ele não desistiu do ministério enquanto enfrentou terríveis crises e a sua doença emocional. Spurgeon, com 20 anos de idade, já trabalhava na sua igreja, na sua comunidade, com 30 líderes na sua igreja, com 20 anos de idade, irmãos. E os desafiaram a construir um templo para 5.000 pessoas na sua época.
Aqueles que creram nesse projeto de Deus, ele diz assim, aqueles que creem nesse projeto, vêm comigo. É interessante que desses 30 líderes que trabalhavam com ele, 23 se afastaram, não creram no projeto. Apenas 7 ficaram com Charles Spurgeon nesse projeto. E Spurgeon constrói esse templo para 5.000 pessoas, onde ele pregou durante 30 anos, com esse templo lotado, completamente lotado, todas as vezes que ele ia pregar. Sua esposa, quando eles tiveram gêmeos, ficou paralítica na sua cama, no seu leito, e nunca mais teve uma vida normal. Mas em cima dessa cama, ela fez o que muita gente não faria, com os 2 pés fincados no chão. Todas as vezes que Spurgeon pregava, ela registrava as suas pregações, as suas mensagens em livros, muitos livros. E se eu tiver equivocado, talvez todos os pastores hoje tenham um livro desse homem na sua biblioteca. Um homem abençoado, um homem que venceu o seu Jordão e cruzou o seu Jordão com a sua esposa. Aquele homem venceu as suas dificuldades, venceu as suas crises e atravessou o seu Jordão. Meu amado, Deus pode fazer você atravessar o seu Jordão. Deus, que lançou os fundamentos da terra, pode fazer o seu Jordão se abrir. O Deus que mede as águas do oceano na palma da sua mão, pode fazer o seu Jordão abrir-se diante dos seus olhos. A vitória vem de Deus, a vitória é de Deus. Porque a vitória é de Deus, você pode confiar. Porque a vitória é de Deus, você tem coragem de enfrentar os desafios.